Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação aqui na nossa querida Unidharma, curso Felicidade, aula 4. Vamos avançando a cada aula, a cada apresentação, um degrau a mais que nós vamos subindo. Na aula passada nós falávamos sobre autoestima, encontrar a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro eu, fugir um pouco dessa necessidade de criar uma imagem social para ter a aprovação dos outros, o que os outros vão pensar da sua vida. Na aula anterior a essa falávamos dos cuidados com o seu corpo, do seu físico, de você estar bem harmonizado com você mesmo, e assim a gente vai avançando. Hoje o tema é desintoxicação. Desintoxicar não apenas o seu corpo, desintoxicar a sua cabeça, sua mente, seus pensamentos, desintoxicar-se de antigos hábitos, condicionamentos que já não servem para mais nada, enfim, desintoxicar a sua própria vida. Quando a gente fala de toxicidade, comportamentos tóxicos, atitudes tóxicas, são todas aquelas ações que você toma contra você mesmo, e grande parte desses hábitos tóxicos que você tem na sua vida, eles têm a sua origem, vamos dizer assim, invisível. Você não sabe de onde vem aquilo, você não entende muito bem por que está tendo aquele comportamento, mas mesmo assim você faz. Do que é que nós estamos falando? De ações inadequadas. Exemplo, você se dispõe todo dia a acordar mais cedo. Muito bem. Aí o que acontece amanhã? Você acorda tarde. Não, amanhã eu vou conseguir. Aí passa mais um dia, no outro dia acorda tarde de novo. Parece que há um sabotador dentro de você. É um hábito tóxico ou um condicionamento tóxico que você não está conseguindo se libertar. Ou sempre que eu falo com aquela pessoa, Cris, me vem um negócio assim, as pessoas falam assim, né? Me vem um negócio assim, não sei o que acontece, eu já fico doido, já fico com raiva, já fico com vontade de bater na cara da pessoa. E é uma nova situação, um novo momento, você até diz que já perdoou no passado, mas não consegue se livrar daquela coisa ruim. Então, de novo, é um condicionamento tóxico, é alguma coisa mal resolvida que está aí dentro. E veja só, para que nós possamos encontrar a felicidade na nossa vida, afinal é o curso da felicidade, nós temos que nos libertar de todas essas toxinas mentais, de todos esses condicionamentos que, enfim, já não te ajudam em mais nada, estão prejudicando você. Falando assim, eu me recordo de uma pessoa, de um cliente que eu atendi já faz acho que uns 2, 3 anos. Hoje ele está bem, graças a Deus, já resolveu muitas questões, mas ele tinha esses condicionamentos tóxicos de uma forma muito expressiva, de tal ordem que tudo que ele colocava a mão dava errado, tudo que ele tentava fazer, ele não ia para frente. Pior, ele tinha uma habilidade assim fenomenal de espantar as pessoas da vida dele. Parece que ele é como se fosse uma aura negativa, uma aura tóxica, que todo mundo que tinha contato com ele, daqui a pouco já estava caindo fora, ninguém suportava ficar do lado dele. Mas não sou eu que estou falando, ele falava isso, Cris, ninguém me suporta, ninguém me aguenta. E tudo aquilo que eu faço dá errado. Ora, isso também é uma amostra de um comportamento tóxico, que tem que ser curado, você precisa fazer, é uma limpeza, é uma espécie de detox, exatamente, agora tá na moda, né, falar dos sucos detox, então você tem que fazer um detox da sua mente, um detox dos seus pensamentos, porque senão você vai ter comportamentos, hábitos, atitudes inadequadas ao longo de sua vida, isso te prejudica e você vai se afastando do que nós estamos buscando aqui, da felicidade. Você sabe que esses condicionamentos começam lá na sua infância. Desde o começo, de repente, você já teve algumas atitudes, algumas ações. A criança é assim, né? Você está lá no supermercado com o seu filho, com a sua filha. Normalmente é assim, é claro, tem exceções, mas normalmente primeiro a criança ela pede, eu quero
quero o doce. Aí você não dá o doce. Aí ela começa a chorar, fazer birra, fazer manha. Aí se você for firme de pulso, aí você não dá o doce. Aí volta para casa, ela fica no canto, amuada. É o momento da indiferença, né? Não quer mostrar que não ama mais você. Então fica no canto dela, ou agora hoje está na moda, né? Fica ali no celular, como se você não existisse, não puxa conversa. Esse é o estágio 3 e o quarto estágio é o vitimismo. Fica se fazendo de coitadinha, de tadinha, às vezes chora pelos cantos e tudo mais. E quer saber? Isso funciona, né? Aí você fica com dó. E mais hora, menos hora, você volta lá no supermercado e traz o doce que a criança queria. São estágios. Se você começar a trabalhar o seu autoconhecimento, você vai perceber que isso se aplica direitinho. Primeiro é a pidança, primeiro ela pede, 2 ela chora, 3 é o momento da indiferença, 4 é o momento do vitimismo. E o que é o pior disso tudo? Funciona. E é exatamente porque funciona esses 4 estágios que o que acontece, isso acaba se tornando um comportamento tóxico. Por que um comportamento tóxico? Porque aí está você cresceu, 30, 40, 50, 60 anos, sei lá, você amadureceu e você continua reproduzindo os 4 estágios. Primeiro você pede, depois você chora, depois você fica indiferente, se isola, e depois você se vitimiza para conseguir dos adultos, do convívio social, do seu marido, da sua esposa, sei lá, dos colegas de trabalho, aquilo que você quer. O problema é que quando você cresce, você até pode ter uma outra coisa a partir da sua manipulação, que você acha que é uma manipulação, que no fundo não é uma manipulação. Você está manipulando você mesmo. Porque você tem uma falsa sensação de felicidade. Eu agi assim, aí as pessoas fizeram aquilo que eu queria, né? Desde coisas bobas, sei lá, você queria assistir o canal X, o seu marido queria assistir o canal Y, aí você fez de coitadinho, aí tá bom, então assiste lá, aí ele põe lá no canal que você quer, até questões mais complexas. Você acha que conseguiu manipular a pessoa, mas você está se iludindo. Você está manipulando você mesmo. Na sua cabeça, você tem a impressão de que obteve vitória. E no fundo, o que a gente quer? No fundo, a gente quer receber amor, a gente quer ter paz de espírito, a gente quer essa alegria da vida diária. E manipulando os outros, nós não obtemos isso. Por exemplo, manipulando alguém aí da sua família, o seu cônjuge ou quem quer que seja, você não está sendo mais amado ou mais amada por essa pessoa. Você está com a falsa sensação de felicidade de que sua vontade, que seu desejo foi respeitado, foi cumprido. Mas se sentir mais amado por causa disso, você não se sentiu, né? Então, esse é um comportamento tóxico que nós temos que observar. Você cresceu, os anos se passaram, cronologicamente você avançou, mas você não sabe ser outra coisa, além de ser uma pessoa inicialmente simpática, né, que é o momento quando a criança pede. Vamos lembrar os quatro estágios? A criança pede, ela chora, ela fica indiferente, se isola, e o quarto, ela se vitimiza. Então você é simpático, depois, se a sua simpatia, se o seu pedir com jeitinho não funciona, você fica mais hostil, se isso não dá certo, você começa a ficar teimoso, e se isso não dá certo, você se vitimiza. São jeitos de fazer a coisa. E o vitimismo, como estágio final, ele se repete e ele continua acontecendo. Já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Você é adulto, né? Acha que é uma pessoa madura e está tendo os mesmos comportamentos. Eu tinha uma cliente, estou me lembrando também, uma senhora já, ela dizia exatamente disso. Ela reconhecia que os comportamentos que ela tinha era para chamar atenção. E, vamos dizer assim, o estágio do vitimismo era tão alto
que ela costumava falar assim, vocês ainda vão sentir a minha falta, eu vou ter um troço, ainda vou ficar doente, aí vocês vão ver, a hora que eu não estiver mais aqui, aí vocês vão dar falta de mim. Imagina a pessoa precisar falar uma coisa dessa, eu vou ter um troço, eu vou ficar doente, e aí vocês vão dar falta de mim. Percebam nessa frase, e vê lá se você já não disse isso, hein? Será que você já falou uma coisa assim? Percebam nessa frase o grau de miséria emocional que a pessoa se encontra. E no caso dessa colega, que eu atendi já faz um tempo também, ela ficou doente, ela contraiu uma doença gravíssima. E o caso dela foi tão grave que ela foi avançando assim, depois nós tivemos que interromper o trabalho, ela meio que desistiu, porque entrou num poço de tão gigantesco que, vamos dizer assim com todas as palavras, a cura não era interessante para ela, estar bem não era interessante para ela, porque estar bem era perder o grande trunfo, né, que ela tinha em mãos, sabe? Se eu vou ficar doente, eu vou ter um troço, vocês ainda vão dar falta de mim. Agora, se ela ficasse boa, aí ela não ia poder mais usar essa carta que ela tinha na manga, né? Então, são situações delicadas, são situações graves. Como eu apresentei no começo, são situações tóxicas e você tem que desintoxicar a sua vida. Nós aqui nesse curso estamos fazendo uso do roteiro do Deepak Chopra, do livro de felicidade, o caminho da felicidade que ele apresenta também. E eu gosto muito do Deepak porque ele coloca as coisas de uma forma bem pontual. E no processo de desintoxicação, o Deepak ele dá 7 passos. Parece que ele gosta muito do número 7, né? 7 leis do sucesso, 7 leis espirituais e tudo mais. E ele coloca assim, olha, deixa eu ler aqui para você. O passo 1. Você pode anotar ou não, mas eu vou, nessa apresentação, vou me demorar em cada um desses passos, tá? Mas ele coloca assim, resumidamente. Passo 1. Assuma a responsabilidade das suas reações no presente. E observe aqui o detalhe, das suas reações. Toda ação, no fundo, é uma reação. Você está reagindo a algo que aconteceu, né? Então, assuma as responsabilidades de suas reações no presente. 2. Observe o que está sentindo, se você quiser anotar aí, observe o que está sentindo. 3. Nomeie seus sentimentos, daqui a pouco eu vou explicar o que é isso, nomeie seus sentimentos. Anote aí. 4. Expresse o que está sentindo, expresse o que está sentindo. 5. Compartilhe o que está sentindo. Compartilhe o que está sentindo. 6. Libere o sentimento tóxico através de um ritual. Libere o sentimento tóxico a partir de um ritual. E 7. Celebre. Celebre a libertação e siga adiante. Celebre a libertação e siga adiante. Então vamos utilizar a conversa de hoje, ou pelo menos grande parte dela, para que a gente possa compreender esses 7 passos, porque uma coisa é certa. Libertar-se dessa toxicidade é fundamental. Talvez você já tentou isso, tentou aquilo, você faz, acontece, você viaja, você compra coisas bacanas para você tem a sua casa aí tudo em ordem, mas, querido, eu não consigo ser feliz. Então, talvez você está com muitos sentimentos, comportamentos ou hábitos tóxicos na sua vida, emoções tóxicas, o que é o pior de tudo. Emoções tóxicas. E enquanto você não se liberta dessas emoções tóxicas, você não consegue saborear aquilo que a gente chama de felicidade. Então vamos lá. Tentando agora delinear um pouco as palavras do Deepak. O primeiro ele fala, assuma a responsabilidade. Óbvio, né? Isso aqui teria que ser o primeiro item e não poderia ser diferente. É muito importante que você pare de culpar os outros pela sua infelicidade e, inclusive, eu adiciono isso, pare de culpar você mesmo. Porque no passado eu fiz isso e aquilo. Às vezes você carrega uma carga de culpa tão grande de atos inadequados que você tomou no passado, de fracassos pessoais que você teve,
de ações que você fez e hoje você pensa que você não poderia. Eu mesmo já me culpei muito e eu tive que me livrar dessa emoção tóxica, de atitudes que eu tomei e hoje eu vejo, poxa, eu não poderia ter feito aquilo. Você precisa assumir a responsabilidade. Isso não é culpa. Culpa e responsabilidade são coisas completamente diferentes. E quando você fica culpando os outros de algo que não deu certo na sua vida, você está colocando o destino da sua vida na mão de terceiros. Então chega, isso não pode mais. Você já amadureceu o suficiente para continuar com esse jogo psicológico destrutivo? Isso não cabe mais. Não para você aqui, assinante Unidarma, você que está aqui evoluindo, crescendo, buscando a sua evolução pessoal. A sua vida é responsabilidade sua. O que está acontecendo hoje aí, o seu nível de felicidade ou infelicidade, isto é responsabilidade sua. Não é culpa nem dos outros, nem sua, nem de ninguém. Se você tomou atitudes inadequadas, vamos aprender com isso, vamos avaliar isso e nos perguntar o que eu posso fazer hoje para melhorar a situação. Agora, ficar se culpando, com chicotinho em você mesmo, se martirizando ou culpando as outras pessoas, meu amigo, minha amiga, isso já passou o tempo. Já estamos numa nova etapa, numa nova era. É hora de assumir a responsabilidade. 2. Deepak diz, observe os seus sentimentos. Observar os sentimentos é assim. Vem uma emoção ruim, por exemplo, raiva, ou vem aquela mágoa, ou aquele ressentimento. Você vai observar isso. Não vai ficar lutando contra isso. Também não vai mergulhar nisso. Eu estou com raiva, eu vou dar um murro agora aqui na parede, eu vou... Não. Você observa a emoção que está vindo para você. Como é que você faz isso? Como é que você desenvolve essa observação? Muito simples. Você começa a prestar atenção em que parte do seu corpo aquela emoção ruim está se manifestando. Por exemplo, você está dirigindo seu carro no trânsito, aí alguém dá uma fechada, alguém faz uma barbeiragem, vem aquela raiva em você. Nossa, que raiva, vontade de xingar. Não, observe. A raiva está aqui na altura do peito, está aqui na garganta, está aqui na cabeça. Onde é que está essa raiva? Está entendendo? Você está muito magoado, a pessoa na sua cabeça, quando você culpa os outros, que é o item 1, né? Culpa os outros, você fala assim, o outro, fulano me magoou muito. Então olha o peso que o outro tem na sua vida. Olha a capacidade, ele te magoou, ele chateou você. Você tem aí a sua vida e você é como se fosse aquele castelo com as fortalezas destruídas. Não tem muro, o portão está derrubado, ele me chateou. Que poder que os outros têm, né? Na sua vida. Então, você está magoado porque o fulano me magoou? Observa. Onde é que está a mágoa? A mágoa está na minha cabeça, a mágoa está no meu coração, estou sentindo essa mágoa mais no estômago, onde é que está isso? E você vai perceber que quanto mais você começa a praticar essa habilidade da observação, porque é assim que faz. Cris, como é que eu faço para observar? Procura no corpo, onde é que está a emoção? Né? Você vai conseguir se distanciar dessa mesma emoção. Você localiza no seu corpo, já é o princípio da libertação. É o começo da desintoxicação. Eu atendi um cliente que ele dizia para mim que o negócio dele era nas mãos. Ele tinha, quando ele ficava assim com raiva, eu ensinei essa técnica para ele, falava, Cris, a minha mão chega a queimar. Eu sinto assim, né? Até dói de tanto que queima, que arde assim a minha mão, quando ele ficava com raiva das coisas. Aí a gente foi conversando, avaliando, e nós descobrimos o seguinte, quando ele era criança, ele tinha mania de ficar esmurrando a parede. Então ele pediu uma coisa para a mãe e a
a mãe não comprava, ele ia lá na parede e ficava batendo assim com a mão. É uma espécie de vitimização também. Então ele incorporou essa emoção negativa, a emoção da frustração, da raiva, o mundo não é do jeito que eu quero, batendo a mão. E aí a mão dele começou a doer. E hoje adulto, já com mais de 40 anos, ele ficava com raiva, a mão dele até latejava. Para você ver como que essas coisas são interessantes. Então vamos lá. Ação 1. Assuma a responsabilidade. Não é culpa, é responsabilidade. 2. Observe onde é que o sentimento está se localizando. Como é que eu faço isso? Observe o corpo, no meu corpo, onde é que está. 3. Nomeie os seus sentimentos. Vamos pegar o exemplo do amigo? Está sentindo uma queimação aqui, está até latejando a minha mão. O que é isso? Isso aqui é raiva. Então você vai dar um nome para aquele sentimento, para aquela emoção que se manifesta assim no seu corpo. Pode ser raiva, pode ser vergonha, pode ser culpa, pode ser ciúme, sei lá, pode ser qualquer coisa, entendeu? Você vai dar um nome para a coisa, por quê? Nós estamos aqui traçando um roteiro para você se libertar dessa toxicidade na sua vida. Então você segue esse roteiro, segue o passo a passo, está tudo explicadinho aqui, e você fazendo isso, você vai conseguir. Dar nome aos bois é conseguir separar o boi da manada. Olha, separa lá o zebu, você dá o nome para o boi. Esse aqui que eu tenho é raiva. É isso aqui que eu tenho que me libertar, não da sua mão, da emoção nociva. Assim, e evita usar palavras quando você vai nomear a emoção ruim, a emoção tóxica. Evite palavras que culpem outras pessoas, que é o item 1. Você vai falar, isso aqui que eu estou sentindo eu estou me sentindo traído. Não, traído tem a ver com outro. Eu estou me sentindo magoado. Magoado também tem a ver com outro. Eu estou desapontado. Quem está desapontado com alguém. Então evita esse tipo de palavra que vincula a sua emoção a terceiros. Ou é raiva, ou é, sei lá, eu estou com vergonha, ou é autoculpa, eu estou com culpa, eu estou com sentimento de culpa, ou eu estou com ciúmes, ou eu estou com inveja. Entendeu? Sentimentos, emoções, sentimentos que têm a ver com você, não com o outro. 4. Expresse os seus sentimentos. Aí você vai pegar o seu caderno de autoconhecimento, todos os assinantes aqui da Unidarma já sabem, né? Exceto se você está começando agora, eu sempre recomendo. Tenha lá um caderno onde você registra as suas emoções. E você vai escrever no seu caderno, vai expressar tudo aquilo que você está sentindo, todo esse sentimento ruim. Eu estou com raiva por causa disso, tal, aconteceu assim, assim, assado, ou eu me senti magoado por essa e essa situação, ou eu me senti culpado por esse e esse. Aí você não tem limite, você põe para fora. Porque tudo aquilo que você reprime fica tóxico em você. Meu amigo, minha amiga, eu vou te dizer uma coisa, às vezes um caderno e uma caneta que você tem na mão salva a sua vida. Salva a vida de alguém, entendeu? Você escreve, mas escreve mesmo, é um caderno que ninguém vai ter acesso, é seu. Se você preferir um blog online privado, né, que só você pode ler também, mas põe ali, expressa suas ideias. Artistas fazem muito isso, né? Eu conheci uma artista faz muito tempo atrás, na época que eu era frade, e ela tinha depressão. Então ela pegava telas, óleo sobre tela e ela pintava lá. Umas pinturas que eu não entendia muito bem, era aquele negócio de arte abstrata. Ela falou, isso aqui é quando meu namorado me deixou, isso aqui é quando eu reprovei lá no vestibular. Ela pintava. Mas é legal, né? Que bom, pelo menos ela tem um jeito de extravasar aquela frustração. Então você, é um jeito prático, simples, você pega o seu caderno de autoconhecimento, identifica, sei lá, um sentimento de medo que eu estou sentindo. Eu estou com medo de tal e tal situação, porque eu estou com esse problema, eu tenho medo disso acontecer, ou sei lá, você está com vergonha, então expressa lá, timidez, coloca o sentimento tóxico. Muito bem. Fez isso, é uma parte muito difícil. E sinceramente,
Eu não sei quantos de vocês poderiam conseguir isso. Talvez você consiga, talvez não. Tenta escrever também, na sequência, se esse sentimento, e na maioria das vezes vai estar vinculado a alguém, se esse sentimento está relacionado com alguém, tenta escrever também do ponto de vista de uma outra pessoa. Vamos imaginar assim, você brigou com seu marido. Então você, eu tô com raiva do meu marido por causa disso, assim, que ele é assim, que ele é isso, que ele não presta, que ele é egoísta, não sei o quê, blá, blá, blá. Tá. Aí você escreve como sendo seu marido. A minha esposa brigou comigo por causa disso, disso. É mais difícil. Eu reconheço que é complicado. Eu mesmo já tentei fazer algumas vezes e colocar-se nos sapatos dos outros, isso é para mestres, né? Mas você pode tentar. Se você não conseguir escrever, pelo menos para e tenta ver a coisa no ponto de vista da outra pessoa. Porque uma das grandes dificuldades que nós temos quando estamos com emoções tóxicas, isso eu já falei em palestras no passado, é o seguinte: às vezes, meu amigo, você quer ficar cozinhando aquilo. Por exemplo, você está com raiva de alguém, porque essa pessoa agiu no jeito que você não queria. Tá. Você não quer se livrar da raiva rápido, tão logo assim, não. Essa que é a verdade. Você quer ficar ali saboreando um pouquinho aquela raiva, nossa, aquela pessoa, viu? Não, vamos perdoar, vamos deixar para trás, ó, acabou, é uma nova etapa, é um novo momento. Não, mas eu quero ficar ali apertando o parafuso mais um pouquinho, porque eu ainda não senti toda a raiva que eu tinha que sentir. Você já passou por isso? Já sentiu assim? Pois é. Bom, o ser humano é assim, né? Então, às vezes você tem dificuldade de ver a coisa do lado do outro. Ou então ver a coisa de forma completamente imparcial, como se fosse um jornalista, né? O fulano chegou em casa à tarde, aí a ciclana brigou com ele por causa disso, ele tentou explicar, mas ela não entendeu, tal. Ver como uma terceira pessoa, mais difícil ainda. Mas quer saber? Nesse ato 4 de expressar os seus sentimentos, você tem que considerar isso. Porque o nosso objetivo aqui é o quê? Vamos nos lembrar? Felicidade. Você não quer ser feliz? Você não quer se desintoxicar? Porque a emoção negativa, a emoção ruim, eu falei já no começo, os prejuízos que isso pode trazer para a sua vida, a exemplo do colega lá que eu citei no início da apresentação de hoje, tudo que ele colocava a mão dava errado e ele afastava todo mundo da vida dele. Você não quer corrigir a sua vida? Então você tem que se esforçar. Expressar os seus sentimentos, coloca no papel, é a parte talvez mais fácil, destrincha ali, né? Vomita no papel, vamos dizer assim, é feia a expressão, mas é exatamente isso, vomita ali no papel tudo que você está sentindo e depois tenta ver a coisa do ponto de vista do outro. E, se possível, de forma desapegada. Tente enxergar a situação distante dela, como se não fosse você. Isso vai te ajudar muito a se libertar dessa toxicidade. Feito isso, passo 5. Compartilhe o seu sentimento. É exatamente isso. Gente, isso é muito importante, viu? Não guarda para você. Na verdade, quando você coloca no papel, você já está desreprimindo aquela emoção tóxica. Agora, no passo 5, se você puder conversar com alguém da sua confiança, um terapeuta, um coach, um psicólogo, um padre, um pastor, um amigo de muita confiança, isso é bom. Eu recomendo, já recomendei isso várias outras vezes, vou ressaltar aqui, que não seja uma pessoa do seu convívio. Uma pessoa que esteja emocionalmente atrelado a você. Sei lá, vou desabafei com a minha irmã, com o meu irmão. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque, como dizia a minha avózinha, o mundo dá voltas. E aí você começa a desabafar, começa a falar alguma coisa muito íntima, muito pessoal, para alguém que é ali do seu convívio, e amanhã a roda gira, e é outra situação, e sei lá, você falou mal do fulano, aí amanhã a pessoa que você desabafou casou com o fulano. Alguma coisa assim. Enfim, o mundo dá voltas. Então prefira alguém
desvinculado do seu meio. Por isso que um terapeuta, um conselheiro, um padre, um pastor, um ministro aí da sua religião, alguém que você confie, mas não esteja ligado com você, é bom, é bom. Eu tenho clientes no meu trabalho de aconselhamento que já há muito resolveram seus problemas, aquelas questões iniciais, né? Quando a pessoa começa um trabalho de terapia ou de aconselhamento, eu estou atendendo porque eu sou tímido, eu estou aqui, eu quero começar um trabalho com você, Cris Almeida, porque eu tenho essa dificuldade com minha família e tal. Então veja só, às vezes a pessoa já resolveu o problema, mas ela continua o trabalho, não toda semana, assim, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Ela marca e ela conversa comigo. Agora, não mais para resolver as antigas questões, mas para ter essa espécie de profilaxia mental. De repente ela só quer desabafar, né? Olha, eu estou bem, está tudo certo, mas olha, eu briguei com meu namorado, eu tive uma confusão lá. Então ela usa esse espaço para compartilhar sentimentos. Isso é muito saudável. Você ter alguém de sua confiança na sua vida para compartilhar essas emoções. Porque quando você coloca para fora, você também está se libertando dessa angústia, tá? Nota de rodapé, observação importante, fazer isso com pessoas preparadas. Se você começa a colocar as suas emoções, os seus sentimentos para qualquer um, é a mesma coisa, você, vou fazer uma cirurgia com aquele médico, eu sei que ele não tem experiência, ou já vários pacientes não sobreviveram na mesa de cirurgia dele, você vai lá se aventurar em alguém que não é um bom profissional. Não, é a sua vida, são os seus sentimentos, são as suas emoções. Procure alguém que, primeiro, você confie e, segundo, que esteja apto para segurar a carga de emoções que você está trazendo. E aí Deepak diz, passo 6, liberte os sentimentos por meio de um ritual. O que quer dizer um ritual? Um ritual é uma coisa simples, é um rito, é uma ação específica que você determina que vai servir para aquilo. Então vamos imaginar uma situação, vamos pegar um sentimento aqui de medo que você sinta. Eu tenho muito medo de enfrentar aquela situação, sei lá, vou prestar o vestibular, ou é o medo de encarar a minha família, porque eu preciso, sei lá, revelar uma situação, sei lá, que eu sou homossexual, por exemplo, ou eu preciso, eu estou com uma doença muito grave, eu tenho medo de que essa doença me mate, eu não sei o que fazer com essa doença. Então, sentimento do medo. Eu estou pegando medo como exemplo, tá? Aí você vai inventar um ritual. Será um ritual? Você pode pegar uma pedra na sua mão, por exemplo, e você fala, todo medo agora eu estou depositando nessa pedra. Eu já escrevi sobre esse medo, eu já desabafei com meu terapeuta sobre esse medo, e agora eu estou tirando do meu corpo. Vamos imaginar, exemplo, que seu medo estava no seu coração. No passo 2, né? Você observou, você sentiu que o medo estava aqui. Tiro do meu coração esse medo e projeto todo esse medo nessa pedra, né? E todo medo agora está alojado nessa pedra. Aí você vai e agora eu me liberto desse medo e jogo essa pedra lá no meio do rio ou do mar e pronto, esse medo já foi lançado e tá longe, não pertence mais a você. Ou então você escreve lá num papel e queima o papel, ou sei lá, você vai na missa, quer dizer, eu vou na missa, já falei para o padre lá, eu já me confessei, se você é católico tem essa prática, e vai ser a missa para a libertação do meu medo, ou qualquer outro sentimento, medo, culpa, raiva, mágoa, vergonha, enfim, você usa um ritual muito pessoal, lançar uma pedra, queimar um papel. Eu já vi gente fazendo isso, né? Escreve num balão, desses balão de gás hélio que sobe, aí você escreve ali aquele emoção ruim e joga o balão para o alto, deixa levar o vento, levar embora com as nuvens, vai embora aquilo, some da sua vida. Você vai criar o seu ritual pessoal. Aqui não tem
não tem regrinha, não tem cartilha, não tem jeito certo de fazer. Com a sua criatividade você vai encontrar o melhor ritual para se libertar dessa emoção tóxica. E por fim, o passo final, que é o mais importante no meu entendimento e é o mais simples, celebre isso. Quer dizer, comemore, oh, que beleza, estou livre disso. E segue adiante, toca para frente a sua vida. Você fez o que tinha que fazer, você assumiu a responsabilidade, você observou no seu corpo, passo 2, onde isso estava, você deu nome para os bois, você expressou aquela emoção negativa, pôs no papel, você desabafou, compartilhou com alguém, você fez o seu ritual, se livrou daquilo e agora, estou livre, já era, acabou. Nova etapa, um novo tempo, uma nova fase, vamos em frente. E a partir daí, meu amigo, como Jesus falava nos evangelhos, você toma o caminho, toma o seu arado, fica olhando para trás, você não pode entrar no reino, você não pode ter essa felicidade, você vai se frustrar. Então, pegou no arado, segue em frente, o que passou, passou, acabou, já me libertei. E se algum resquício daquela emoção tóxica, daquele sentimento tóxico, ousar aparecer, você fala para você mesmo rápido e prontamente, não, isso aí já era, isso aí é passado, isso aí já está resolvido, isso aí eu não quero saber mais, já me libertei, já celebrei, acabou. Isso é celebração. Celebrar, você não precisa fazer uma festa de arromba, é uma celebração muitas vezes silenciosa, uma celebração que você faz aí no seu coração e a partir daí segue em frente com a sua vida. 7 passos. 7 passos eu considero simples, talvez o mais complexo é o passo 4, quando você precisa se colocar no ponto de vista alheio, mas vão ajudar você a promover essa desintoxicação da sua vida. E quer saber, antes de finalizar, eu convidaria você nesse momento a pensar também em outras formas de desintoxicar a sua vida. Aproveita o fluxo, né? Já que você está nesse movimento de desintoxicação, limpar o seu armário, pega a sua gaveta, tira os excessos. Nós temos uma apresentação muito boa aqui na Unidharma, que é o Declutter Lifestyle, que é o Desintoxique Sua Vida. Então escute lá a palestra Declutter Lifestyle, ela está disponível para você assinante, faça uma limpeza, uma faxina, essa necessidade, né, de ficar acumulando, de guardando as coisas, não, se liberta disso. Se você comprou uma coisa nova na sua vida, eu comprei essa garrafinha nova, se livra da antiga, doa, dá, vende, queima, joga fora. Cada vez que entra uma coisa nova, um objeto novo, se liberta de um objeto antigo, faz isso e faz o mesmo movimento pelo seu corpo. Entra nessa onda, entra nessa vibração, vou desintoxicar o meu corpo, esse excesso de açúcar, excesso de café, cigarro, bebida, se você usa algum tipo de droga, qualquer porcaria, alimento industrializado, enlatado, vai se libertando, vai limpando, vai tirando todas essas porcarias da sua vida, substituindo por uma alimentação saudável, substituindo hábitos antigos, se você é muito sedentário, não movimenta o corpo, começar a fazer uma caminhada, entrar numa academia, ou seja, meu amigo, minha amiga, entra no fluxo da desintoxicação, faça isso com as suas emoções, faça isso com o seu próprio corpo, faça isso na sua casa e de repente, como disse no começo, curso Felicidade, você vai se perceber mais feliz do que nunca. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.